Olá, professor, e dando continuidade à nossa série de vídeo, hoje nós vamos para o vídeo 2, no qual iremos abordar sobre os tipos de acessibilidade que estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão, certo? Antes de iniciarmos nossa conversa, eu vou me autodescrever. Eu sou branca, tenho um cabelo longos pretos, estou usando um batom na cor vinho, uma blusa com estampas marrom e preta e ao fundo uma parede rosa. No vídeo de hoje nós vamos debater a respeito dos tipos de acessibilidade que são apresentados nessa legislação, que vem prever a atuação em prol da acessibilidade diante das barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacional, instrumental, metodológica e programática, conforme aponta Sasaki em seus estudos e também, que é um importante pesquisador na área, e também como é descrito na Lei Brasileira de Inclusão, certo? Então, a primeira acessibilidade, tipo de acessibilidade que nós vamos discutir, trata-se da acessibilidade atitudinal. Como o próprio nome diz respeito à atitude, certo? Os autores refletem sobre essa acessibilidade como a acessibilidade fundamental, porque é a partir dela que as demais acessibilidades vão ser quebradas, né? Afinal, né, a questão da acessibilidade atitudinal, ela vem encontro à cultura, aos costumes, certo? Infelizmente é a mais difícil de ser ressignificada e reconstruída. E também é a mais fundamental, né? A base para a construção de todas as outras, né? De acordo com os estudos, a acessibilidade atitudinal, ela corresponde às ações e posicionamentos que transmitem ou reforçam conceitos, estereotipos ou estigmas, certo? Como prática relacionada a esse tipo de acessibilidade, podemos entender que qualquer pessoa ou instituição deve rever suas percepções em relação à pessoa com deficiência, removendo preconceitos capacitistas, bem como também trabalhar a empatia, objetivando a inclusão de forma prática. Como exemplo desse tipo de acessibilidade, nós temos evitar o preconceito, se colocar no local do outro, conhecer as ferramentas de inclusão, implementar ações e projetos de acessibilidade, certo? E a próxima acessibilidade que nós trazemos aqui para discussão trata-se da acessibilidade arquitetônica. Essa acessibilidade trata-se de eliminar ou diminuir as barreiras físicas que são existentes nos locais, né? Esse tipo de acessibilidade arquitetônica, né? Até que nós podemos, depende mais da força humana, né? E a gente também consegue visualizar em alguns espaços, ok? Mas ainda, né, tem suas dificuldades. Ela vai permitir, através desse tipo de acessibilidade arquitetônica, ela vai permitir para as pessoas com deficiência a autonomia e o acesso dessas pessoas nesses diferentes serviços ou atividades, né, que vão acontecer nesses locais. Lembrando, né, que esse tipo de acessibilidade não vai se resumir só ao local, certo? Ó, como exemplo desse tipo de acessibilidade, nós temos as rampas, os elevadores adaptados, o piso tátil, os banheiros adaptados, todas essas são formas de relacionar acessibilidade arquitetônica. E a próxima acessibilidade que nós iremos abordar trata-se da acessibilidade metodológica ou acessibilidade pedagógica. No que se refere a este tipo de acessibilidade, ele vai estar, né, plenamente ligado a questões de técnicas e métodos que serão utilizados para o ensino,
compreendendo a atuação docente com o papel de viabilizar didáticas que permitem o aprendizado de forma igualitária. Então, esse tipo de acessibilidade é a acessibilidade que nós vamos diretamente utilizar quando se fala de prática pedagógica e de currículo, né, e de acessibilidade, certo? Como na prática, o que nós podemos entender sobre isso, né? Ela trata-se da reflexão sobre cada necessidade específica, bem como também a empatia, revendo recursos, materiais e metodologias de acordo com a necessidade específica de cada estudante, né? Como exemplo, nós podemos citar flexibilização do tempo, aplicação de provas orais, disponibilidade de materiais didáticos acessíveis, utilização de tecnologias assistivas e por aí vai, né? Porque esse tipo de acessibilidade ele vai estar intimamente ligado à individualidade do aprendente, do estudante. Por isso, ela pode variar, pode se estender aí às inúmeras formas, certo? A próxima acessibilidade que iremos abordar trata-se da acessibilidade programática. Ela trata-se da eliminação das barreiras das políticas públicas que estão relacionadas relacionando, né, as normas e leis que vão contemplar as necessidades das pessoas com deficiência, gerando assim a inclusão social através das práticas atribuídas por lei, né? Isso, né, é evidenciado através da criação das políticas públicas de acessibilidade com o intuito de permitir a equidade e o promovendo o fortalecimento e o acesso igualitário aos direitos básicos e as mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal a todo e qualquer cidadão. Como exemplo, nós temos o seguinte, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é essa que nós estamos discutindo agora, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei de Cotas, né, para ingresso nas instituições públicas, né, de ensino superior, concursos e etc. Certo? Próxima acessibilidade a ser abordada trata-se da acessibilidade instrumental. Ela vai consistir na disponibilidade de utensílios, ferramentas e tecnologias que permitam à pessoa com deficiência participar de atividades como estudo, trabalho e lazer. Isso tudo de forma segura, eficaz e autônoma. Como que a gente pode entender isso na prática? Ela se refere a todo tipo de recurso que vai permitir à pessoa com deficiência participar e fazer atividades independentemente de sua limitação, assegurando a acessibilidade ao indivíduo a atividades comuns a qualquer tipo de pessoa, né? Isso vai se dar como? Através de mobiliários adaptados, de leitores de tela, de regletes de braille, né? De bolas adaptadas para as práticas inclusivas, enfim, certo? E a próxima acessibilidade que é apresentada na LBI e que é debatida por Sassá, que trata-se da acessibilidade comunicacional. Ela propõe a eliminação das barreiras na comunicação nos seus mais variados meios, né, como a escrita, comunicação interpessoal e virtual. E como é que ela vai se consiste? Como é que ela se consiste? Na prática, se operacionaliza através da garantia do direito à comunicação, o acesso à informação de forma eficaz e compreensível a todo e qualquer grupo social e comunidade, garantindo assim a inclusão. Através de quê? Dos intérpretes de Libras em salas de aula, dos documentos acessíveis, da utilização do braille, da audiodescrição, dentre outros, certo? Então, diante desse contexto que nós, né, visualizamos dessas 6 áreas da acessibilidade, a gente considera a educação em uma perspectiva inclusiva, através da promoção desse tipo de acessibilidade. Ela vai contemplar, essa perspectiva inclusiva, ela vai contemplar as características do conceito de acessibilidade que a gente discutiu até então, né, em suas diversas áreas, né? Ao ser considerado no planejamento e nas estratégias de ensino, ele sugere que o mesmo conteúdo
pode estar disponível em diferentes formas e mídias, dependendo do objetivo a ser trabalhado, né? Por isso, essa vai ser a temática do nosso próximo vídeo.